Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e hoje falaremos sobre comparadores de magnitude. Na nossa última aula, eu apresentei o problema de comparação de magnitude para que com esse problema pudéssemos construir uma tabela verdade e demonstrar como que fazemos a leitura dessa tabela e a extração das expressões lógicas. Nesse problema apresentado, nós trabalhamos com dois números de 2 bits, o número A e o número B, e chegamos Chegamos numa tabela da verdade, onde nós temos 4 variáveis de entrada, temos 3 variáveis de saída, e em função dessas 4 variáveis de entrada, temos 16 combinações possíveis. A partir desse processo, ou desse projeto, chegamos nessas expressões lógicas e, para o problema da tabela verdade, esse foi um ótimo problema, porque a gente pôde ir passo a passo construindo um raciocínio para a montagem, para a construção da tabela verdade e demonstração de como extrair aí as expressões lógicas. Então essa tabela tem essas 4 variáveis de entrada, primeiramente o A1 e o B1, que são os bits mais significativos do número A e do número B, e depois o A0 e o B0, que são os bits menos significativos. Nessa tabela eu tenho uma saída S menor, que indica que o A é menor que o B. Eu tenho uma saída S igual, que indica que o A é igual ao B. E eu tenho uma saída S maior, que indica que o A é maior do que o B. Nesse problema, vimos que conforme a gente vai aumentando esse barramento, essa tabela verdade ela pode crescer. Então, com 2 barramentos aqui de 2 bits, nós já temos 4 variáveis e 16 combinações possíveis. Se eu tiver 2 números de 3 bits, então um A2, um A1 e um A0, um B2, um B1 e um B0, eu já teria 6 variáveis de entrada e eu pularia dessas 16 combinações possíveis para 64 combinações. Ou seja, o problema de comparador de magnitude, quando você trabalha com poucos bits, é interessante para demonstrar a tabela verdade. Mas em termos de projeto, projetar esse comparador com esse estilo de tabela não é produtivo, porque conforme vai aumentando o número de bits, vai aumentando a complexidade do problema, vai aumentando o número de combinações possíveis e a gente vai ter aí uma certa improdutividade no nosso fluxo de projeto. Então a ideia hoje é pegar Pegar esse problema que foi resolvido na última aula com essa tabela verdade e apresentar uma outra metodologia de projeto que a gente chega de maneira mais rápida no resultado e que serve inclusive para qualquer problema de comparador de magnitude com qualquer número de bits. Então isso que é interessante na lógica digital, que você tem alguns caminhos que nos conduz a uma produtividade no fluxo de projeto e uma versatilidade bem interessantes. Então, essa metodologia de projeto que eu quero resolver hoje aqui, ela se baseia na comparação bit a bit, ok? Então, começamos com o bit mais significativo e extrapolamos essa comparação até chegar no bit menos significativo. Vamos continuar com 2 números de 2 bits, 2 barramentos de 2 bits, e inicialmente eu vou trabalhar o bit mais significativo desses meus números.
Então, no número A eu tenho o A1 como mais significativo e no número B eu tenho o B1 como mais significativo. Então, eu faço uma tabela verdade com esses dois números, o A1 e o B1, que são os mais significativos, e listo todas as combinações possíveis, ou seja, 00, 01, 10 e 11. Tenho aqui as três saídas possíveis e, para algumas dessas combinações, eu já sei o resultado. Como, por exemplo, aqui o A é 0 e o B é 1, então eu já sei que o A ele é menor do que o B. Se eu já sei esse resultado, eu já faço o que? Eu já faço essa indicação. Quando o A ele é menor do que o B, eu sinalizo 1 aqui no S menor e 0 nas outras duas saídas. De igual forma, nós temos aqui A igual a 1 e B igual a 0, então nós já sabemos que o A ele é maior do que o B, e a gente faz a sinalização disso com um nível lógico alto aqui no S maior e sinaliza com 0 nas outras duas entradas. O grande pulo do gato começa agora, porque se eu estou no bit mais significativo, comparando os bits mais significativos, e para essas duas possibilidades eu já sei o resultado, para essa possibilidade onde os meus dois bits são 00 e aqui 11, ou seja, os bits eles são o que? Iguais, e eu não tenho esse resultado em mãos, porque eu ainda tenho o bit menos significativo para avaliar. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Para essas duas possibilidades, eu já tenho o resultado, e para essas outras duas possibilidades, 00 e 11, eu passo a prioridade. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar a prioridade desse bit para o próximo bit, que vai ser o quê? O A0 relativo ao número A e o B0 relativo ao número B. Como que eu faço essa passagem de prioridade? Eu coloco o quê? Eu coloco incógnitas aí na minha tabela verdade. Então, eu coloquei agora três variáveis, a variável x, a variável y e a variável z, que basicamente ela vai avaliar lá no bit menos significativo se eles são iguais ou se eles são diferentes, sendo que vai indicar quem é o maior e quem é o menor. Ok? Então, em função disso, eu crio uma outra tabela da verdade com com os bits menos significativos, o bit A0 e o bit B0, e aí eu coloco como variáveis de saída dessa tabela da verdade o x, o y e o z. Tá certo? Então, essa tabela da verdade, obviamente, quando o A é 0 e o B é 1, eu já tenho essa sinalização, que é igual ao que eu mostrei aqui em cima. A igual a 1, B igual a 0, eu também tenho essa sinalização, que eu já mostrei aqui acima. E agora, como eu estou no bit menos significativo, eu já tenho os resultados, porque todos os outros bits anteriores, os mais significativos, foram o quê? Foram avaliados. Então, eu vou ter o quê? Na posição aqui, na possibilidade 00, os números eles são iguais, então eu sinalizo com nível lógico alto aqui no y, e aqui 11 eu também sinalizo com nível lógico alto aqui no y. Então isso vai me conduzir de maneira muito rápida às expressões lógicas aqui referente a essa primeira tabela verdade e depois as expressões lógicas referente a essa segunda tabela verdade. Então veja, o x, o y e o z são três expressões lógicas muito simples, muito tranquilas de serem de serem implementadas, tá certo? Então, basicamente, eu tenho a operação sobre o bit menos significativo, tá certo? Que vai me dar três sinais ou três resultados, o x, o y ou o z, que vai alimentar essa tabela verdade, ou de forma alternativa vai aumentar o que na prática está alimentando essas minhas três expressões. Aqui o x, aqui o y e aqui o z. E essas são as expressões do bit mais significativo.
Então o meu problema tem dois números de 2 bits, eu avalio o bit mais significativo, avalio o bit menos significativo e acho as expressões. Qual que é a vantagem dessa metodologia? Se eu tiver um número A com 10 bits e se eu tiver um número B com 10 bits, o bit menos significativo sempre vai ser avaliado dessa forma, ok? E todos os outros bits mais significativos vai ser avaliado dessa forma. É uma única tabela, você vai chegar nessas mesmas expressões, você só vai mudar o quê? O índice do bit que você está avaliando aqui. Então, se eu for avaliar o bit A9, por exemplo, eu mudo aqui, ó, A9, B9, A9 barrado, B9, aqui de novo, A9 e A9, A9 e A9, A9 e A9 o quê? Negado. Agora, digamos que eu tenha lá o B3, é a mesma coisa, tá? O bit 3. Então, eu vou aqui, A3, B3, A3 barrado, B3 e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou criando um bloco lógico e esse bloco lógico ele é dedicado ao bit menos significativo. Aqui eu estou criando um bloco lógico e esse bloco lógico ele é dedicado a qualquer bit mais significativo. Então, todos os bits mais significativos eu sempre vou usar o mesmo bloco lógico, eu só vou mudar o índice aqui dos meus números A e do meu número B. Okay? Então, essa é a grande vantagem desse problema. Implementando essas expressões, a gente chega nesse hardware. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui ó, o número A e o número B, 2 bits. Aí esse bloco é do menos significativo. Então, o bit 0 ele vem para esse bloco, tá certo? O outro bloco é do bit mais significativo. Então, o bit 1, ó, então ele veio para esse bloco. Agora, se tivesse um bit 2 para o A e para o B, eu copiaria esse mesmo bloco e o bit 2 desses dois barramentos iria para esse bloco exatamente do jeito que ele está. E assim com um bit 3, um bit 4, um bit 5, um bit 6, um bit 7 e assim sucessivamente. Então, qual que é a vantagem desse problema? Repetindo e reforçando. Eu resolvo todo o meu problema de comparador de magnitude independente do número de bits com esses dois blocos. O bloco do menos significativo e todos os mais significativos eu sempre faço o quê? Eu repito o que é esse bloco e eu só mudo o índice do bit que vai entrar nesse bloco para fazer as operações lógicas. Então, essa é a vantagem de se trabalhar o que com essa metodologia, ao invés de fazer a tabela verdade com todos os bits do número A e do número B na entrada da tabela. Porque dessa forma aconteceria o quê? Sempre que eu aumentasse o número de bits, eu aumentaria a complexidade da minha tabela verdade e o meu projeto se tornaria improdutivo. O meu fluxo de projeto se tornaria improdutivo e isso não é o que nós queremos. Nós queremos o que? Ter uma agilidade no projeto, chegar no hardware de maneira mais rápida. E dessa forma, é uma forma que eu sempre vou usar esse bloco para o menos significativo e para todos os mais significativos esse bloco eu só vou sinalizar o que na entrada desse bloco o bit adequado para cada um dos blocos. Dito isso, nós vamos implementar no Quartz Prime esse bloco 0 e esse bloco 1. Tá certo? E eu vou o que? Eu vou fazer o que? Depois uma demonstração no VHDL Simile, só o que? Via código, e depois eu vou implementar todo esse problema no Quartz Prime, mas só que usando o que? Usando a interface gráfica e mostrar para vocês o que a gente consegue fazer via código, consegue fazer via esquemático também, e depois vocês podem comparar essas duas implementações. Para isso, o que eu preciso mobilizar no VHDL? Então, nós vamos mobilizar um recurso que vai nos permitir fazer uma composição hierárquica. Para exemplificar essa composição hierárquica, eu vou trabalhar aqui com dois níveis.
o nível 0 e o nível 1. Então, eu vou criar duas entidades de hardware, nível 0 e nível 1. E, basicamente, para fazer isso, eu preciso usar a estrutura de código que a gente vem trabalhando já nas aulas anteriores. Então, primeiramente, eu declaro a minha entidade, chamei de logic0 essa entidade. Tá? Essa é a assinatura da minha entidade. Depois eu vou fazer as declarações tradicionais aí na minha entidade. Posso ter o generic para declarar constantes, posso fazer outros tipos de declarações, mas normalmente o que a gente declara é o port, e dentro aqui do port a gente faz a declaração das portas de entrada e portas de saída. E depois eu faço o fechamento da minha entidade. Em seguida, eu crio a assinatura da minha arquitetura, onde eu defino o quê? Onde eu defino um nome para essa arquitetura e eu defino o relacionamento dessa arquitetura com essa entidade a partir do quê? A partir do seu nome, ok? Então, se a minha entidade se chama logic0, esse comportamento, essa arquitetura que eu chamei de comportamento, se eu quiser que se relacione com essa entidade, eu preciso usar aqui o mesmo nome. E fazendo um parênteses aqui, esse nome que eu dei para a entidade, quando vocês forem trabalhar no ambiente de desenvolvimento, é exatamente com esse nome que você deve salvar o arquivo. Se você salvar com um nome diferente, na hora de fazer o que? Na hora de compilar o seu problema, normalmente na maioria dos ambientes vai dar algum tipo de problema. Tá? Então nós temos a assinatura aqui da nossa arquitetura. A arquitetura tem o início. Dentro da arquitetura eu posso fazer as diversas declarações que nós já estamos acostumados, e eu fecho o que? Eu fecho então a minha arquitetura. Então essa é uma entidade de hardware e essa entidade está no nível que no nível 0. Lembrando que eu vou criar agora uma composição hierárquica e no VHDL eu posso criar quantos níveis eu quiser. Eu posso ter nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6 e assim por diante. Mas para exemplificar eu estou criando uma composição hierárquica só com 2 níveis, tá certo? Então isso é interessante de ser frisado, ser enfatizado. Depois eu vou para a entidade de hardware no nível 1. Então criei aqui a entidade chamada logic1, tá certo? Com isso eu posso criar então a arquitetura. Então eu criei uma arquitetura, chamei também de comportamento. Vai confundir esse comportamento com esse? Não. Por quê? São arquivos diferentes e esse comportamento se refere à logic1, que é esta entidade aqui, tá certo? Então, sempre seguindo aqui o mesmo nome da entidade e eu relaciono a arquitetura usando aqui o mesmo nome. Então, é o comportamento de logic, de logic1, tá certo? Eu já tenho aqui, a abertura da minha arquitetura e o fechamento dela. E agora o que eu quero fazer? Eu quero relacionar o level 1 com o level 0. Okay? Então o nível 1 com o nível 0, eu quero fazer o que? Eu quero fazer esse relacionamento. Como que eu faço esse relacionamento? Criada a entidade, eu posso criar aqui nessa entidade de hardware. Se eu já tenho criado aqui essa entidade logic0, eu posso criar aqui nessa entidade de hardware chamada logic1 um componente de logic0. Como que eu faço isso? Com com esse recurso chamado na linguagem VHDL de component, tá certo? Então o componente ele é uma máscara da sua entidade, ok? Então tem que ter o mesmo nome e as mesmas entradas e saídas. Então eu tenho aqui o mesmo nome e aqui quando eu tiver um exemplo real, vai ter as mesmas entradas e saídas, tá certo? E para fazer o mapeamento dos sinais intermediários e às vezes de entrada e de saída, eu tenho que fazer a declaração dos meus sinais. Então, criei a entidade logic0, num nível acima, criei o componente logic0, e para pôr esse componente para funcionar, eu preciso criar uma instância. Então eu criei aqui a instância L0, que é do tipo logic0, e aí eu vou fazer o port map, que basicamente é mapear as portas do componente com as portas da entidade
no nível em que está sendo relacionado, tá certo? E aí, obviamente, eu posso criar um L1, L2, L3, quantas instâncias eu quiser, ou qualquer outro tipo de declaração que seja necessário nesse contexto, tá certo? Então, essa é só uma explicação rápida de como a gente faz a composição hierárquica. Aqui eu estou trabalhando com dois níveis, nível 0 e nível 1, e vou implementar um problema com alguns níveis para vocês verificarem como isso se dá, tá certo? Então, o nosso exemplo que eu quero trabalhar com vocês, ele tem aqui um bloco 0, ok? Então essa é a minha primeira entidade, ela está no primeiro nível, no nível de mais baixa complexidade, aonde eu declaro como portas de entrada A e B do tipo bit e como portas de saída X, Y e Z, tá, do tipo bit também, tá certo? Então aqui eu estou implementando o problema de comparador de magnitude e esse é o bloco do bit menos significativo, ok? Então importante ter isso em mente. Tenho aqui a assinatura da arquitetura, o begin-end, e aí eu posso implementar aquelas três expressões já mostradas aqui nessa aula, que são três expressões simples. O x, que é not A end B, o y, que é A x nor B, porta coincidência, e o z, que é A end not B. Então implementei aí o bloco do bit menos significativo. Então eu estou na base da minha hierarquia, estou no nível de menor complexidade, onde eu implementei aqui o bloco do bit menos significativo. Vou implementar o bloco 1, que agora sim é do bit mais o que significativo. Então eu tenho aqui, então eu tenho AB, X, Y, Z do tipo bit, e eu tenho S1, S2 e S0 do tipo bit também, tá certo? Vou criar aqui a minha arquitetura chamada comportamento, que está relacionada com o bloco 1, que é o nome da minha entidade. Essa entidade é dos bits mais significativos. Vou criar aqui para mim um sinal auxiliar, porque se vocês se lembram, em todas as minhas saídas, S2, S1 e S0, eu tinha um termo em comum entre elas, que era uma porta coincidência. Então, vou criar esse sinal auxiliar para implementar essa porta coincidência. Então, a implementação, a minha descrição funcional, que começa aqui no begin, ela parte do princípio que eu tenho um sinal auxiliar, que é A x nor B, tá certo? Eu tenho aqui o S2, que é esse auxiliar end x, or not A end B. E eu tenho um sinal S1, que é auxiliar end y, e eu tenho auxiliar S0, e eu tenho minha saída S0, que é o auxiliar end Z, ou o A end not B. Então essas são as expressões lógicas que eu vou implementar. Dito isso, eu acabei de fazer o meu primeiro nível hierárquico. Eu tenho o bloco 0 e tenho o bloco 1. Esse é o primeiro nível. Agora eu vou subir um nível, onde eu vou fazer a integração desses dois blocos, bloco 0 e bloco 1. Como que eu faço isso? Eu crio uma outra entidade de hardware. Então, eu tenho aqui a entidade magnitude. Nessa entidade magnitude, como eu estou demonstrando, eu estou trabalhando com dois números de 2 bits e a minha saída de 3 bits. Então, basicamente, agora eu tenho o barramento A e o barramento B, bit vector, não é mais bit comum, então 1 dá um to 0, então esse é o tamanho do meu vetor de bits, duas posições para cada vetor, para o A e para o B, e o meu S agora ele é 2 dá um to 0, então eu tenho aí 3 posições. Então essa aqui é a minha entidade magnitude, esse é o segundo nível, tá certo? Para o quê? Para implementar aqui a integração do bloco 0 e do bloco 1 que estão no primeiro nível, eu preciso inicialmente criar um componente do bloco 1, então A, B, X, Y, Z,
e S2, S1 e S0, exatamente as mesmas entradas e saídas da entidade bloco 1, que aqui virou componente. Depois crio o componente referente ao bloco 0, com entradas A e B e saídas X, Y, Z. Aqui já dá uma dica bem interessante, porque o que é saída aqui do bloco 0, ó, X, Y, Z, vai virar a entrada do bloco 1, X, Y, Z. Tá certo? Então isso aí é interessante da gente, observar. E como que eu faço esse mapeamento? De que forma eu implemento que o X, o Y, Z sendo saída do bloco 0, como que eu implemento ele como entrada do bloco, do bloco 1. Tá? Então eu preciso criar os sinais. Então eu criei com o mesmo nome, mas está em escopos diferentes, mas eu criei 3 sinais X, Y, Z para mapear a saída do bloco 0 e levar até a entrada do bloco 1. Ok? Sempre é uma pergunta recorrente, se não há problema de eu ter esses nomes aqui, X, Y, Z, aqui por componente bloco 0, X, Y, Z para o componente bloco 1 e X, Y, Z para os sinais. Então, sempre o que é importante frisar, enfatizar, que nós estamos trabalhando em escopos diferentes. Então, X, Y, Z é o escopo desse componente. X, Y, Z é o escopo desse outro componente e X, Y, Z é o escopo dos sinais aqui que estão declarados na parte declarativa dessa arquitetura. Então são escopos distintos, então eu posso usar exatamente o mesmo nome, e eu uso o mesmo nome porque me facilita depois na hora de fazer a integração dos dois blocos, de forma que eu saiba que a saída XYZ do bloco 0 eu preciso ligar na entrada do bloco 1 XYZ a partir desses sinais. Tá certo? Feito isso, o que vai acontecer agora? Eu preciso criar a instância do bloco 1 e a instância do bloco 0. Como que eu faço isso? Então, eu vou criar uma instância que eu chamei, esse é um nome que o descritor de hardware dá, então o usuário que dá esse nome, então eu dei BLC0, que é do tipo bloco 0, e no portmap, olha só que coisa interessante, o bloco 0 é do menos significativo, então eu inputei lá o A0 e o B0, e depois eu tenho aqui os meus sinais X, Y, Z, tá, que eu estou mapeando aqui na saída do meu bloco, do meu bloco 0. Agora eu preciso criar o quê? O bloco 1, então outra instância que eu chamei de BLC1, que é do tipo bloco 1, e eu faço o mapeamento das portas. Então olha só, agora o que eu tenho? Eu tenho, como eu posso dizer, eu tenho aqui o bit mais significativo. Então eu começo aqui o A e o B, que é o bit 1, que é o mais significativo. Se fossem mais bits nos meus dois barramentos A e B, aí depois eu teria que fazer outra instância com A2 e B2, A3 e B3, A4 e B4 e assim sucessivamente. Tá? Mas o fato aqui é que agora o XYZ, que foi saída desse bloco, virou entrada desse bloco. Ok? E o meu vetor agora que tem 3 posições, eu vou mapear ele aqui, que vai ser o quê? O S2, o S1 e o S0, tá certo? Então esse é o nível o nível 2. Feito esse nível 2, eu vou encapsular isso, tá certo? Então é interessante que você faça um encapsulamento e depois isso vira um componente que vai ser reutilizável em outros contextos de projeto, tá certo? Então eu vou encapsular e então vou criar uma terceira camada hierárquica, um terceiro nível hierárquico para fazer esse encapsulamento, tá certo? Então a minha entidade de hardware agora ela vai se chamar sistema, tá certo? E o meu problema é simples, tá? De maneira geral, ele tem Ele tem os barramentos A e B de 2 bits, o barramento S de 3 de 3 bits. E aí eu vou criar Eu vou criar aqui um componente lá lá da entidade do meu segundo nível, que é a entidade magnitude. Então eu vou criar aqui o componente magnitude com as portas A, B e S exatamente do jeito que eu criei a entidade magnitude, tá certo? E aí basicamente eu vou criar Eu vou criar uma instância desse componente. Então eu chamei essa instância de magsys,
tá certo? E é do tipo magnitude porque se refere a esse componente e esse componente se refere à entidade que está no segundo nível hierárquico que eu estou criando. E aí, obviamente, eu faço o mapeamento A, B e S das portas. Então, o meu componente magnitude, que tem portas A, B e S, recebe aqui do meu sistema A, B e S, que estão sendo mapeados aqui no meu port map. Ok? Feito isso, então eu tenho nível 1, bloco 0 e bloco 1, nível 2, magnitude, e nível 3, eu tenho o que? Sistema. Esse sistema agora ele vai virar um componente no test bank para que a gente possa fazer a simulação dessa nossa composição hierárquica. Okay? Como que é o nosso test bench? O nosso test bench ele começa com uma entidade vazia, então não declaro o port, não declaro nem entrada nem saída, ele sempre começa aí com essa entidade vazia, tá certo? Eu já dei o tom aqui do que é um test bench, a gente vai fazer o que é a simulação dessa nossa composição hierárquica com o nível 1, nível 2 e nível 3. E aí, basicamente, teste magnitude é o mesmo nome aqui da nossa entidade vazia, tá certo? Feito isso, eu vou criar o meu componente sistema, que está no terceiro nível. Lembrando que no nível abaixo está magnitude e no primeiro nível está bloco 0 e bloco 1. E aí o meu sistema tem dois barramentos, A e B, com 2 bits, e tem um barramento S aqui com o que? Com 3 bits, tá certo? Então eu tenho esse barramento, certo? No test bench eu preciso fazer o mapeamento de todos os sinais de entrada e dos sinais de saída, então eu preciso criar sinais para fazer isso. Então criei aqui o sinal A e B para fazer o mapeamento dos sinais de entrada e criei o sinal S aqui para fazer o mapeamento do sinal de saída, tá certo? Com isso em mãos, eu tenho o componente e tenho os sinais, eu já posso criar o quê? Já posso criar minha instância. Então, criei uma instância que eu chamei de mag, é do componente sistema, e eu fiz um mapeamento A, B e S, tá? Entre o quê? As minhas portas de entrada e saída e os sinais que vão ser o quê? Que vão ser efetivamente simulados. Tá bom? Criado o quê? Criado essa instância mag, que se refere ao componente sistema, eu vou criar aqui um processo onde serão definidos estímulos que serão aplicados aos sinais A e B, e aí depois do processamento eu vou obter o meu resultado, que é o meu resultado S, certo? Então inicialmente eu vou dizer que o meu A ele é 0, tá certo? Então esse vai ser aí o valor do A e vai ser o único valor para ele. E aí eu vou definir valores para o meu sinal, que é para o meu sinal B, como são só 2 bits, então eu tenho 4 possibilidades. Então inicialmente é 0, 0 e ele vai esperar esse patamar durante 100 nanosegundos. Aí ele faz o que? A transição para 0, 1, espera 100 nanosegundos. Faz a transição para 1, 0, espera 100 nanosegundos. E por fim faz a transição para 1, 1 e espera o quê? E espera 100 nanosegundos. Tá certo? Então esse é o problema. Vamos o que agora em seguida fazer aí duas demonstrações. A demonstração no VHDL Simile para a gente o que? Implementar essa composição hierárquica e testar esse test bench, tá certo? E aí, basicamente, depois de implementar isso no VHDL Simile, nós vamos o quê? Nós vamos implementar isso no Quartz Prime, só que tudo que eu fiz em código, normalmente eu repito na demonstração eu faço a repetição na demonstração no Quartz Prime. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer tudo o que eu fiz em código no VHDL Simile, eu vou fazer via esquemático, graficamente lá no Quartz Prime, para vocês verem a diferença e comparar tudo que você pode fazer graficamente, você pode fazer via código e vice-versa. Tá certo? Então essa foi a nossa aula sobre comparador de magnitude. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aí o seu like. Aguardo vocês nas demonstrações.
tanto no VHDL Simile como no Quartz Prime. E se você quiser continuar a acompanhar o nosso curso de VHDL, estamos no primeiro módulo, módulo de Lógica Digital. Não esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos o sininho de notificação para você ir acompanhando conforme os materiais sejam postados. Então, um forte abraço e até as demonstrações desse problema do comparador de magnitude.